Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 14 de São Lucas, o versículo 1 até o versículo 6. E vocês estão vendo que é uma situação bem semelhante daquela que nós já vimos esses dias, em que Jesus está ali e, de repente, aparece uma pessoa doente e Jesus acaba curando. Você lembra aquela mulher que já há 18 anos ela estava doente e os fariseus, ali foi, na verdade não foram os fariseus, mas foi aquele chefe da sinagoga que questionou Jesus porque havia curado no dia de sábado. A mesma coisa agora os fariseus. Um homem hidrópico, aquela doença lá da barriga grande, né? E com água. E Jesus vendo aquele homem daquela forma, Jesus, mais uma vez, Jesus tem compaixão. Mas sabendo que os fariseus iriam questioná-lo, Jesus já se adianta dizendo, porque eles estavam, aqui diz que eles estavam olhando, observando, para ver se Jesus, o que é que Jesus ia fazer, se ia curar aquele homem ou não no dia de sábado. Aí Jesus fala: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Silêncio por parte deles. E Jesus perguntou para eles. Eles sabiam lá no fundo que a lei dizia que podia sim. Pode-se fazer o bem todos os dias. Não existe um dia previsto assim só para se fazer o bem. Todos os dias nós devemos fazer o bem. E aqui meus parabéns para os filhos que têm se entregado nesse difícil trabalho de cuidar do seu pai e de cuidar da sua mãe. Felizes os filhos, bem-aventurados os filhos que acompanham, que cuidam dos seus pais na velhice. Parabéns para você. Não tem dia, não é verdade? É sábado, domingo, segunda, terça, está lá. O pai em cima da cama, a mãe em cima da cama. Às vezes por cansaço, a pessoa até acaba perdendo a paciência. Mas por causa do cansaço, mas você está lá cuidando. Bem-aventurado você. Porque é isso que Jesus está falando. O bem deve ser feito. Eles silenciaram porque eles tinham o coração fechado. Eles não queriam abrir o coração para Jesus. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Porque eles não queriam se deparar com a verdade. Eles queriam continuar naquela vidinha dele de se acharem os melhores,
e viverem questionando as atitudes de Jesus. Se você está sendo questionado pelo bem que você está fazendo, continue fazendo o bem. Não pare de fazer o bem. Eu vou repetir. Se você está sendo questionado pelo bem que você faz, porque tem muita gente má por aí, tem muita gente com inveja, e que na hora que vê o outro fazendo o bem, fica questionando, chamando de bobo e não sei o quê, se você está sendo questionado pelo bem que você fez. Deixe os outros falarem e continuem fazendo o bem. Assuma essa atitude e continue. Porque tu serás recompensado no céu, disse Jesus, pelo bem feito. Se você está aí na praça, você pega o seu violão e canta ali para aqueles homens de rua, aquelas mulheres que estão na rua, e você está ali levando o evangelho de Jesus nessa simplicidade, mas as pessoas que passam te questionam e falam e tal, e até gente da igreja que fica dizendo isso e aquilo, não se deixe levar pelas críticas, mas continue fazendo o bem. Continue tocando seu violão e alegrando o coração daqueles pobres. Continue levando aquela cesta básica que você se propôs a fazer, mesmo que esteja sendo, eu repito, questionado, continue fazendo o bem. Nós tivemos um tempo difícil, que Jesus já tinha falado. Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, quando Jesus fala da sua segunda vinda. Aí Jesus disse que o coração do homem iria se esfriar. E nós estamos vivendo esse coração frio. As pessoas estão com o coração frio. Então, na hora que se pratica o bem, o coração está tão frio que fica dizendo para o outro não fazer o bem. E quando o mal é feito, é aplaudido. Olha que situação. É questionado pelo bem que faz. E é aplaudido quando faz o mal. Não deixe de fazer o bem. Na verdade, Jesus estava colocando na cara dos fariseus o que eles não estavam fazendo. Estavam rezando, estavam até fazendo as coisas lá, mas quando se voltava para a caridade, para o bem ao próximo, eles não faziam. E por isso, vendo Jesus fazer e falando da lei, queriam agora impedir Jesus de fazer o bem, por causa de uma lei que foi até eles que acabaram colocando ali, porque em momento nenhum, como Jesus está questionando eles, perguntando, a lei permite curar em dia de sábado ou não? Isso foi coisa da cabeça deles, dizer que no dia de sábado não podia fazer nada. Mas Jesus vai lá, chamou o homem, tomou o homem ali pela mão, curou e o despediu. E agora, vocês vão fazer o quê pelo bem que eu fiz? Você está entendendo? Continue fazendo o bem, porque fazer o bem é maravilhoso. Deus se alegra com o coração generoso. Voltando ao que eu falei no início, desses filhos que cuidam dos seus pais. E às vezes os irmãos não querem cuidar dos seus pais. Quantas vezes você entra numa situação de brigar com eles? Não brigue não. Continue fazendo o bem. Jesus disse que um copo de água dado a uma pessoa jamais será esquecido. Imagine você que cuidando do seu pai, cuidando da sua mãe, continue cuidando dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você
a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixe de fazer o bem.